Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Um versículo bem conhecido. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Vamos ler de novo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vamos ler também Romanos 5,12. Mesmo Romanos, só uma folhinha para frente. 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus, fala conosco. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, amados. Hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito de uma coisa que as pessoas geralmente falam, ou se não falam, pensam. Né? Quem sabe já falaram para você. E se não falaram, você já vai aprender para que no dia que falarem você tenha a resposta. Porque às vezes, né, a gente vai pregar a palavra de Deus para uma determinada pessoa, dizendo que ela tem que se arrepender dos seus pecados, porque somos todos pecadores. E aí a pessoa diz assim: não, mas quem pecou foi Adão, não foi eu. Né? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que eu tenho que pagar uma coisa que eu não fiz? Não sei se já falaram isso para vocês, mas muitas pessoas falam assim, ou então pensam assim. Por que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Quem pecou foi Adão, não foi eu, né? E aí então a gente precisa explicar e saber explicar para essa pessoa entender. Porque, veja só, nós sabemos, a Bíblia nos informa, como nós lemos aqui agora em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E por que então que todos pecaram? Porque nós somos descendentes de Adão. Amém? Então nós somos descendência de Adão, nós viemos a partir dele. E como ele pecou, então nós nascemos pecadores. Mas às vezes a pessoa então vem com essa pergunta, né, que pode parecer um pouco incoerente, mas que pode ser, vamos dizer assim, mas da pessoa que está tentando, buscando um pouquinho mais de resposta. Porque como ela diz, eu não fiz isso, então foi Adão, eu não preciso pagar. Mas aí então nós temos que lembrar essa pessoa que Adão foi o primeiro homem criado, né? Deus criou Adão. E Deus então criou Adão para ser uma pessoa perfeita.
Deus não criou Adão para pecar, mas Adão pecou. E quando ele pecou, então, toda a raça humana que iria nascer, que já nasceu e que ainda vai nascer, já nascem pecadores. Porque ele foi o primeiro, né, o primeiro homem criado. Então nós viemos dele, somos pecadores. E essa pergunta, então, tem feito com que algumas pessoas não aceitem o evangelho, não aceitem a pregação, porque não têm o entendimento e dizem, eu não tenho que me arrepender de nada, porque não fui eu que fiz. Alguns buscam conhecimento, como eu já falei, são pessoas que estão querendo mais, aí fazem essa pergunta. E outros, então, por causa dessa dúvida, se afastam ainda mais de Deus. Mas olha só, a Bíblia nos diz o seguinte, e até esse versículo aqui, as pessoas que dizem isso, que o pecado foi de Adão e não dele ou dela, aqueles que conhecem um pouquinho a Bíblia usam esse versículo aqui para dizer, então eu não sou responsável pelo pecado de Adão. Esse versículo aqui diz o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. Está em Ezequiel, capítulo 18. E por essa razão, então, as pessoas dizem não ser culpadas pelo pecado de Adão. Porque Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mas o que eles não entendem é que, apesar da dificuldade, às vezes, de entendimento desse versículo, as pessoas não querem entender que a alma que pecar, aqui já está falando de pecados, não do pecado original, como que a gente já nasce, né, que é chamado por alguns de pecado original. Então, eles estão dando uma desculpa, dizendo que esse pecado original, então, não é responsabilidade deles, e porque a alma que pecar morrerá. Então, quem deveria ter morrido unicamente seria Adão. Mas eles não entendem que esse pecado, então, chamado de original, vem com a pessoa no momento do nascimento, e que esse outro pecado aqui que está falando, a alma que pecar, essa morrerá, são pecados que a gente pratica ao longo da vida, né? Por exemplo, uma pessoa matou alguém, vai responder por esse pecado. Se não se converter, vai morrer nesse pecado. Então, nós podemos observar que as pessoas usam até próprios versículos bíblicos para tentar fazer com que o seu ponto de vista seja verdadeiro, seja entendido. Mas, na realidade, a Bíblia não se contradiz nunca. E ela diz, então, que todo ser humano é pecador. Então, foi o que nós lemos, né? Que eu vou repetir aqui para não ficar dúvida. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, é porque todos nós precisamos, como diz aqui, carecemos da glória de Deus. O que é isso? Todo ser humano precisa de Deus para ser salvo. Nós não podemos alcançar a salvação eterna se não for através do Senhor Jesus. Então, através do Senhor Jesus, aí nós podemos ser perdoados e justificados, santificados e glorificados. Então isso, nós temos que primeiro ter esse entendimento para depois poder ensinar para quem vir perguntar para nós. Então você pode dizer isso. A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque conforme a escolha da pessoa na vida. Se ela escolheu levar um caminho separado de Deus, ela vai morrer. Não estou falando que vai morrer fisicamente, assim de imediato, mas vai morrer espiritualmente, quer dizer, vai passar a eternidade
sem Deus, perdido no inferno. Então vai morrer. Depende da escolha da pessoa. Algumas pessoas pensam que a morte muda aquele que morre. Não muda. Do jeito que a pessoa morrer, ela vai passar a eternidade. Como assim? Morreu salvo? Salvo eternamente. Aceitou Jesus em vida, viveu para o Senhor. No momento que essa pessoa morrer, uma fração de segundo depois, que acabou a vida desse corpo, ela vai estar na glória com o Senhor. A morte não muda a situação da pessoa. Agora também o mesmo acontece com aquele que não aceitou Jesus. Morreu, uma fração de segundo depois, já vai estar condenado eternamente, porque a morte não muda ninguém. Então não é porque morreu que virou bonzinho e vai ser salvo. Algumas pessoas têm a mania de querer homenagear os outros só depois que morrem. Não resolve de nada, porque a pessoa, o que morreu, não está mais vendo nada. No livro de Jó fala, capítulo 7, versículo 9 e 10, que aqueles que morreram não têm mais parte alguma nessa vida aqui. Então não está vendo mais nada. Mas do jeito que morreu, vai para a eternidade. Morreu salvo, vai salvo para a eternidade. Morreu perdido, vai perdido para a eternidade. Então a morte não muda ninguém. A morte não muda a situação da pessoa. E essa situação, então, só pode ser mudada por Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, então diz ali, se nós continuarmos lendo o versículo 24 de Romanos 3, então o 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente, então aceitou o Senhor Jesus como Salvador, vai ser justificado. O que é isso? Eu já falei aqui no estudo bíblico, acho que foi sexta-feira, que a justificação, ela é para o nosso espírito. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, o espírito é justificado. O que é isso? Jesus, que é o justo, nos justifica. Nós continuamos pecadores, só que agora pecadores justificados. O que é isso? Através da justiça de Jesus, através do sacrifício dele, ele nos torna justos. Então a justificação é para o nosso espírito. A santificação é para a nossa alma. Olha só, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Então, a justificação que nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, é para o nosso espírito. Então, aquele espírito que antes estava morto longe do Senhor, através do sacrifício de Jesus, recebe a justificação. Então, nós nos tornamos justos em Jesus. O que é isso? Nós não somos mais apenas pecadores perdidos, nós somos agora, continuamos pecadores, até nós chegarmos na glória, nós vamos continuar pecando. Mas aí nós já somos pecadores, justificados, ou seja, o que Jesus nos justificou nos livra dos nossos pecados. Ele nos justifica, então o nosso espírito agora é vivo, tem a presença de Deus. Antes estávamos mortos. Através do sacrifício de Jesus recebemos a justificação. Então agora estamos vivos. O nosso espírito vive quando aceitamos a Jesus. E a nossa alma? A nossa alma, a partir do momento que o nosso espírito é justificado, a nossa alma daí precisa de santificação. O que é isso? A santificação é aquilo que vai acontecendo conosco no decorrer da nossa vida cristã. Então nós nos convertemos, vamos dizer que eu me converti hoje, Então a partir de hoje eu fui justificado por Cristo. A partir de hoje a minha alma tem que buscar a
santificação. Ou seja, eu tenho que buscar ser santo. Deus disse assim, sede santos porque eu sou santo. Né? Então, pastora, mas se nós vamos continuar pecando até nós chegarmos na glória, como que podemos ser santos? Nós somos santos buscando a santificação, ou seja, é um processo de santificação que vai ser alcançado plenamente quando chegarmos na glória. Mas então, justificação para o espírito, santificação para a alma. Por quê? Porque é na alma que está o pecado. É a nossa alma que precisa se converter. Então, é a nossa alma que precisa de santificação. O que é isso? Vou procurar não fazer mais as coisas erradas que eu fazia. Então, a minha alma precisa lutar contra o pecado. É o processo da santificação. Amém, irmãos? Então, conforme você aceitou Jesus, conforme você vai vivendo a tua vida na presença de Deus, então você vai sendo santificado, é uma santificação diária. Hoje eu pequei, mas amanhã eu vou procurar não pecar. Eu vou fazer de tudo para não pecar, eu vou buscar a santificação, eu quero ser santo porque ele vai estar querendo mentir, ele vai estar querendo roubar, ele vai estar querendo praticar pecado. Por quê? Porque é carne. Né? Então, o nosso corpo, a carne, nunca vai se converter. Quem tem que se converter é a alma. E a alma se convertendo aí mostra essa santificação, que tem que ser na alma, através do corpo. Porque daí vai aparecer aquilo que eu estou buscando a cada dia me santificar, vai aparecer no meu corpo. Como assim? Vou demonstrar aquilo que agora tem na minha alma, através do corpo, mas não que o corpo se converteu. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Ou ficou meio complicadinho? Espírito, justificação. Alma, santificação. Corpo, glorificação. Só no momento do arrebatamento. Para o corpo ser glorificado. Ou seja, para o corpo ser transformado. Porque enquanto estivermos aqui, o nosso corpo, ele não se converte. Então, ele vai querer fazer coisa errada. Eu estou falando corpo no sentido de carne, tá, irmãos? Carne, né? Pecado, vontade da carne. Então, é assim. Então, por isso, nós somos todos pecadores. Por quê? Porque descendemos de Adão. Porque o pecado que Adão praticou lá veio para nós através das gerações, veio do DNA de Adão. Então, nós somos pecadores. E daí, no versículo, quero ler aqui para você o versículo, o 5:12 de novo, para nós entendermos mais um pouquinho a fundo a respeito desse pecado de Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então nós temos que entender o seguinte: Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Ele era o representante de toda a humanidade. Ele era o nosso representante. Então tudo aquilo que ele fez veio para nós. Por isso, então, aquela desculpa que as pessoas dizem, mas quem pecou foi Adão, não fui eu, por que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Porque Adão era nosso representante. Então, no momento que ele pecou, todos aqueles que iriam vir a partir dele já nasceram pecadores. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. De quem que está falando aqui? De Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão. Por causa do pecado dele, todos nós somos pecadores. Mas, aí a pessoa vem com a desculpa. Não, eu não tenho culpa. Foi ele que fez. Só que daí nós temos que entender o seguinte, ele sendo representante nosso, né, da raça humana, então ele passou o pecado para todos. Por que o pecado dele passou para nós? Porque nós estávamos nele.
Quero que você entenda isso aqui. Adão, imagine aqui, o Adão, e a partir dele, então, todos nós. Então, nós viemos dele, nós estávamos nele. Estão entendendo isso, irmãos? Nós estávamos em Adão, porque dele nós viríamos. Então, a partir dele, nós recebemos o pecado. Aí você pode dizer assim, tá, mas então, quando Lúcifer pecou, desculpe, irmãos. Quando Lúcifer pecou, então todos os outros anjos também teriam que ser pecadores, também teriam que ser condenados. Alguém pode pensar isso, né? Mas olhe bem a diferença. Nós estávamos em Adão. Os anjos não estavam em Lúcifer. Por quê? Porque os anjos Deus criou não a partir de Lúcifer. Os anjos Deus criou individualmente. Deus fez um anjo por vez. Os anjos não descendem de outro anjo. Então, se os anjos fossem descendentes de Lúcifer, como nós somos descendentes de Adão, todos os anjos teriam sido condenados. Todos os anjos também seriam pecadores. Mas não. Por quê? Porque eles não estavam em Satanás, em Lúcifer. Eles foram criados por Deus individualmente. Então Deus criou cada um dos anjos. Então eles não estavam no que ainda era anjo antes, né? Porque Deus não criou os anjos para se reproduzirem. Então, cada anjo que Deus criou, Deus fez um anjo para isso, um anjo para aquilo, com essa capacidade, com esse talento, com essa forma de agir, único. Deus fez de um por um. Eles não vieram de outro anjo. Então, por eles não virem de outro anjo, e por não terem vindo então do anjo que caiu, que no caso foi Satanás, eles não caíram todos. Ah, mas teve uns que caíram. Então, aqueles que caíram, que são os demônios hoje, estavam em Lúcifer? Vieram dele? Não. Ali foi uma escolha própria. Eles escolheram pecar junto com Lúcifer. Mas não porque eles pecaram, porque Lúcifer pecou. Porque eles descendiam de Lúcifer. Não. Então, Lúcifer cometeu o pecado dele, tentou os outros anjos e conseguiu, né, tirar a terça parte dos anjos dos céus. Então, esses tomaram a sua decisão, a sua escolha própria. Não porque eles eram descendentes de Lúcifer. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, nós somos pecadores porque nós viemos de Adão. Os anjos não vieram do que era anjo Lúcifer e que se tornou Satanás. Então, eles tiveram escolha. Então, a terça parte caiu por escolha própria, mas o resto dos anjos continuou sendo anjo, porque eles não vieram do anjo, eles não se multiplicam. Então, cada um foi feito unicamente por Deus. Quando Deus criou os anjos, Ele criou eles, no período da criação dos anjos, então, do exército dos céus, como a Bíblia fala, em um determinado período. Terminou aquele período, Deus não voltou a criar mais anjos. Entendido isso, irmãos? E eles também não se multiplicaram. Então, aquele número de anjos que Deus criou lá no princípio, lá na eternidade passada, continua até hoje. Deus não criou mais anjos depois, e nem os anjos podem, nem podiam se multiplicar, se procriar. Então, por isso tem os anjos de Deus, que continuaram sendo anjos mesmo depois da queda de Satanás, e tem aqueles que hoje são os demônios que escolheram cair com Satanás.
Mas eles não pecaram porque estavam em Satanás. Estou repetindo bastante isso para você entender. Nós pecamos porque nós estávamos em Adão. Nós saímos de Adão. Deus criou um homem para se multiplicar e encher a terra. Então, nós saímos de Adão. Como ele pecou, nós viemos sendo pecadores também. Os anjos não. Entendido até aqui, meus irmãos? Amém? Então, veja só. Com esse entendimento, então, nós temos que entender, para poder passar depois, para quem nos perguntar, né? Justamente isso. Sou pecador porque descendi de Adão. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, esse pecado vai continuar em mim até eu ser glorificado, mas com uma diferença. Aí eu fui justificado, estou no processo de santificação e vou ter o meu corpo glorificado um dia, no momento do arrebatamento. Mas se eu aceitei Jesus, veja só, aqui é um pouquinho complicado para a gente pensar, fazer esse raciocínio aqui. Se eu descendi de Adão, já vim pecador, por que agora eu preciso aceitar Jesus? Por quê? Jesus não tem mais poder do que tinha Adão, falando no sentido de autoridade, né? Que Adão. Para poder me salvar sem eu precisar aceitá-lo? Entenderam a pergunta que eu fiz, irmãos? Então, assim, Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Ele não pode me livrar daquele pecado de Adão sem eu ter que dar esse passo de aceitá-lo como Salvador. Se Ele quiser, Ele pode me salvar, Ele é Deus. Só que daí tem um detalhe aí para a gente entender. Nós nos tornamos pecadores porque estávamos em Adão. Mas nós somos pecadores e não nos tornamos justificados se não aceitarmos Jesus, porque nós não estávamos em Jesus. Conseguiram? Nós não estávamos em Jesus, então por isso nós precisamos aceitá-lo. Como assim não estávamos em Jesus? Porque com o pecado, então, aquela união que tinha foi desfeita. Então tem um grande espaço nos separando de Jesus. Então nós não estávamos em Jesus, porque o nosso pecado que veio por Adão nos separou de Jesus. Entendido isso, irmãos? Então nós não estávamos em Jesus, porque nós estávamos separados. Mas agora eu estou em Jesus, porque você o aceitou. Porque você aceitou o sacrifício dele na cruz. Aquele que não aceita Jesus como Salvador, aquele que não aceita o sacrifício que ele fez na cruz por nós, não está nele ainda. Então, por isso é necessário a pessoa entender que é pecador, se arrepender e aceitar Jesus. Porque daí, nesse momento aí, então, sim, como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Só que como nós não estávamos em Jesus, nós precisamos tomar essa decisão, esse ato de praticar, então, como é que eu vou dizer para você? Faltou a palavra aqui agora. Tomar essa atitude. Tenho que aceitar, porque eu estou separado dele. Então, no momento que eu aceitar, aí sim, eu me torno um com Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Pode ser um pouquinho complicado aqui para explicar, principalmente assim numa pregação, num estudo, é mais fácil de a gente explicar isso aqui. Mas então assim, nós estávamos em Adão, nascemos então do jeito que ele tomou a atitude de ser pecador. Ele escolheu ser pecador, nós nascemos pecadores. E esse pecado nos separou de Jesus.
Então, porque nós estávamos separados de Jesus, o sacrifício de Jesus só pode agir na nossa vida se nós aceitarmos o sacrifício dele. Ah, mas então a pastora está dizendo que Jesus não tem poder para poder salvar de jeito nenhum, ele é o Todo-Poderoso. Mas a pessoa tem que querer se aproximar dele para poder receber a salvação. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então veja só. Vamos continuar lendo aqui agora para você ver que isso aqui que eu estou te falando não é invenção minha não. Ó. Agora então, Romanos 5. Vamos ler desde o 12, que daí fica completo. Adão e Cristo. Vamos repetir aquele versículo então. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir de Adão, nós estávamos nele, somos pecadores. O 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Olha só, então, eu não cometi o mesmo pecado de Adão, então eu não preciso ser castigado? Não, mas aqui está dizendo, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão ou do pecado de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem é esse homem? Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então por meio de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, olha só, mas olha o que está dizendo. Pela ofensa de um, então, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Então, precisa receber, precisa querer estar com Jesus, receber essa abundância de graça. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, olha só, Adão pecou, todo mundo nasceu pecador. Jesus morreu na cruz, nos ofereceu a sua graça, o seu perdão. Então, através dele, diz ali, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, quando aceita Jesus, porque nós aceitamos no Espírito, né? Então, o nosso Espírito é justificado, como eu falei antes ali. Então, olha só, através da graça, através do sacrifício de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Então quem aceita Jesus tem a bênção de se tornar um justo de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa esse versículo aqui? Sobreveio a lei para que a ofensa aparecesse. Quer dizer, se não tivesse a lei, não se saberia o que é certo e errado. Mas aí ali diz o seguinte, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aonde existe muito pecado, a graça de Deus superabundou, quer dizer, Jesus salva. Não importa quanto ser humano já pecou na vida. No momento que ele aceita Jesus, então a graça de Deus é derramada sobre essa pessoa e todos os pecados que essa pessoa cometeu, então é perdoado. Quer dizer, superabundou a graça. A graça é maior do que o pecado e maior do que a lei. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, então nós temos a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, então, no capítulo 6, continua falando, né? Livres do pecado pela graça. Então, esse capítulo aqui, capítulo 5 de Romanos, está nos falando justamente isso. Isso que nós estamos aprendendo hoje. Que por um só homem, Adão, todos nascemos pecadores. Pecamos, somos pecadores. E por um só homem, então, Jesus Cristo, nós recebemos a graça, que é o dom do perdão. Nós não merecemos, né, irmãos? Como eu falo sempre para vocês, eu digo que nós merecemos o inferno. Nós somos merecedores do inferno, todos nós. Não existe um ser humano que seja capaz, e pode até aparecer e falar, mas vai estar falando bobagem. Ah, porque eu não vou para o inferno porque eu sou bonzinho. Está falando bobagem. Porque todos nós merecemos o inferno. Mas a partir do momento que então nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livres do inferno. Amém? Então, por isso que nós precisamos pregar a palavra, para que a pessoa se arrependa e seja salvo do inferno. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não preciso ser salvo de nada, eu estou bem, estou com saúde, tenho dinheiro, não preciso ser salvo de nada. Ah, é? E a alma? Aí ela diz, mas do que eu vou ser salvo? Do inferno. Porque quem não aceitar Jesus está condenado ao inferno. Por quê? Porque é pecador. Por que é pecador? Porque descende de Adão. Por que descende de Adão? Porque estava em Adão. E por que nasce pecador? Porque Adão pecou. Então, vendo, irmãos, como é uma sequência assim de fatos, uma sequência de coisas que nos levam ao resultado final. Então, por Adão entrou o pecado, todos nós condenados. Mas por Jesus a oportunidade de salvação. Só que como nós não estávamos em Jesus, nós temos que tomar a decisão de aceitá-lo. Quando tomamos a decisão de aceitá-lo, aí então ele pode agir na nossa vida e daí sim, a partir desse momento nós vamos estar em Jesus. Você, eu, que já aceitamos a Jesus como Salvador, hoje nós podemos dizer, não estou mais em Adão, estou em Jesus. Amém? Mas até a pessoa ter o entendimento que precisa se arrepender, que é um pecador e que precisa aceitar Jesus, ela está em Adão. Então ela descende de Adão. E por isso precisa de arrependimento. Por isso precisa de mudança. Mudança de vida. Então, por que eu preciso... por que eu sou pecador se não fui eu que cometi o pecado de Adão? Porque nós viemos dele e estávamos nele. Ficou entendido isso? Você vai saber explicar para uma pessoa que te perguntar? Amém? Vai, né? Então, se chegar alguém para você e dizer, eu não preciso, porque não fui eu que fiz, foi Adão, que daí eles ainda dizem, né? Foi Adão que comeu a maçã, que nem era maçã, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas porque você estava nele, então você é pecador. Ficou entendido, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus.